com muito temor e tremor, não é? Sempre eu digo isso, certo? Parece repetitivo, mas a gente sempre tem uma palavra. Eu pessoalmente sou uma pessoa que praticamente passo todos os meus dias. Aí está minha esposa, certo? Minha consorte, meus filhos. E eu passo estudando, eu passo ouvindo outros homens. Ontem eu escutei o apóstolo Luiz Hermínio no Café dos Pastores. E dentro de todas as suas brincadeiras, dentro de toda a sua espontaneidade, certo? Quem conhece o Luiz, certo? Que é meu amigo, por isso eu o chamo assim, não é? Quem conhece o Luiz pessoalmente ou pela televisão sabe que ele é um brincalhão, certo? É um homem extrovertido, e em toda a sua brincadeira, certo? Em toda a sua identidade, ele é isso. Ele trouxe uma palavra muito exata. E ele diz assim: não é tempo necessariamente de desfrutar de um movimento ou de um mover. É tempo que os pais se dediquem a fundamentar para que aquilo que Deus está trazendo possa perdurar, possa permanecer no tempo. E essa tinha sido a minha interrogativa ao Senhor durante esta semana. Qual foi a minha pergunta ao Senhor? E eu estou introduzindo isso, esse não é meu tema, mas eu perguntei para o Senhor: por que falamos tanto de avivamento, se nenhum avivamento permaneceu no tempo? Porque a igreja tem tanta sede de avivamento, e falamos tanto, falamos de los avivalistas, nos lembramos de John Wesley, de Finney, certo? Nos lembramos de Pensacola, nos lembramos de Rua Susa, e não quer dizer que não nos lembremos, mas a gente tem uma sede de avivamento, e que venha o avivamento, que chegue o avivamento ao Brasil, certo? Ao Brasil, terra de avivamento, só que há um porém: nenhum dos avivamentos se estabeleceu no tempo. Todos duraram um ano. Se você ler a história da Rua Susa, assim como começou, assim também desapareceu. Não é? Do país de Gales, assim como foi, assim como chegou, assim também se foi. Então nossa preocupação hoje em dia não é que se Deus vai trazer ou não vai trazer um avivamento. Eu pessoalmente tenho uma opinião muito pessoal acerca disso, mas é tempo que nos dediquemos a fundamentar a casa, para que aquilo que Deus vai trazer permaneça. Você está aqui e posso ouvir um amém? Está entendendo? Não adianta pedir chuva se seu balde está furado. Manda chuva, Senhor, mas quando a chuva chega, seu balde está furado e você não consegue reter aquilo que Deus está liberando. Amém? Então, estou expressando isso porque sou um homem que escuta, um homem que lê, um homem que estuda, um homem até, como diria assim, como é fome? Fome em espanhol? Não, fome. Fome de espanhol. Não é chato. É que não se diverte, fome, não, sem graça, não é? Eu sou um cara sem graça. De repente minha família diz: não, vamos para o shopping. Eu digo: não, eu quero ficar ouvindo, eu quero ficar estudando. Tenho melhorado muito. Quando eles me convidam, eu tenho entendido que há momentos que eu preciso estar com eles. Mas vamos a tal lugar. Não, pode ir. Fiquem à vontade, eu quero ficar. Porque esse é meu jeito, essa é a minha maneira, é a maneira como Deus me fez. Então eu estou dizendo tudo isso porque a gente sempre tem uma palavra, mas a gente precisa saber qual é a palavra que o Senhor tem para este domingo, dia 7 de abril. Esse é o trabalho mais complicado. Não ter palavra, mas saber qual é a palavra. Então, com muito temor e tremor, eu vou trazer uma palavra de seguimento naquilo que a gente vem trabalhando, ou naquilo, vou usar o plural e ao mesmo tempo o singular, e só lembrar a você. Estou em um processo de tratar de entender algumas coisas. E dentro desse processo, o Senhor, durante a semana, Ele me fala, me aponta algumas coisas, e eu trato de encontrar um texto bíblico, uma palavra, para poder fundamentar aquilo que Deus me está falando. Este processo começa, certo, com a mulher de Sunem. Quantos estiveram aqui na palavra da mulher de Sunem? Não é? Então pegamos a mulher de Sunem, que teve um filho, este filho morreu, e ela tomou decisões, teve atitudes para ir atrás daquele que podia devolver a vida de seu filho. E aí nós falamos que nós precisamos ter atitudes quando entendemos, quando percebemos, quando nos damos conta que a vida de Deus que está em nós está esvaindo. Essa é a palavra, não é? Parece que a vida está indo embora. Não é? Temos menos disposição, menos ânimo,
sei lá, muitos adjetivos. Este processo começa com a mulher de Sunem. Depois da mulher de Sunem, passamos, não sei se você percebeu, estávamos falando de morte, não é? Porque quando a vida vai embora, é sinônimo de morte. E aí pulamos para João capítulo número 11, e a gente falou sobre a ressurreição de Lázaro. Lembram quantos estavam aqui? E naquele dia, certo, falamos, o ponto neurálgico dessa palavra é quão vulnerável eu sou ao toque do corpo para o desenvolvimento da vida. Porque Jesus lo fez ressurgir entre os mortos, lhe deu a vida. Mas diz que Lázaro estava atado, com ataduras, não é? Sobre seu corpo inteiro e um sudário, um lenço sobre seu rosto. E pediu às pessoas que estavam ao redor dele, certo? A multidão que pudessem tirar as vendas, as ataduras, as amarras, certo? E nossa conclusão foi nesse dia: o quão vulnerável estou ao toque do corpo para o desenvolvimento da vida que eu carrego. Porque Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, mas as ataduras foram as pessoas que tiraram. Ok? Esse foi meu segundo passo neste processo. O terceiro passo foi, certo, numa ideia central, por que demoramos tanto para reagir àquilo que ouvimos, ou àquilo que Deus traz para as nossas vidas. E naquele dia concluímos, certo, que temos véus para ver que precisam ser removidos, e temos véus também, ou filtros, que nos impedem de ouvir em nossos ouvidos. Usamos o texto que o próprio Cristo diz: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Ok? Então, nesta manhã, quero seguir essa sequência, continuo escarvando. Eu ia falar ciscando, mas quem cisca é a galinha, não é? Então, eu continuo mergulhado, cavando um pouco mais profundo, para poder entender, certo, as posturas, as atitudes, os posicionamentos que precisamos ter perante coisas que se nos tem dito, mas que a gente demora em reagir, a gente tem dificuldade para colocar em prática. Ok? Só a modo de lembrança, não é? Quero que abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 2. Não é meu texto nesta manhã, certo? Vou pregar em um texto do Antigo Testamento. Você encontrou o capítulo 2, verso 1. Estamos aí? Na versão internacional: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. La outra, Almeida e corrigida: portanto, convém nos atentar com mais diligência, ser mais diligente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ok? Então é momento de reciclar, é momento de trazer a memória. É tempo, certo, de quando você se é dona de casa, se você é autônomo, de alguma maneira, se você tem o tempo hábil, você ir lá no canal do YouTube, certo, e pegar talvez algumas palavras do ano passado e volvê-las a mastigar, volvê-las a ouvir. Não é? Ela está por data, então você pode procurar. Ou uma palavra que te chamou mais atenção, ou minha, ou da Thelma, do Adriano Vitor, do pastor Rodrigo, ou de qualquer pessoa que trouxe uma palavra aqui. Então acredito que é o momento de a gente mastigar algumas coisas, não é? Para que a gente não venha a patinar, certo? Para que não deslizemos, para que não sejamos removidos das convicções que já foram geradas a partir daquilo que Deus nos tem falado. Muito bem. Então queria lembrar isso. Eu gostaria, certo, para entrar em tema, para entrar em pauta desta manhã, que você pudesse abrir juntamente comigo 1 de Samuel, capítulo número 15. E aqueles que têm Bíblia de papel, certo, que você pudesse permanecer no capítulo número 15. Eu vou trabalhar no capítulo 15 inteiro. Acredito que você já sabe, eu não trabalho com textos isolados necessariamente, mas trabalho dentro de um contexto, certo? 1 de Samuel, capítulo número 15. 1 de Samuel, capítulo número 15. Você que tem aplicativo, certo? Se você está aí no seu celular, se ele tem essa operação, se você está economizando bateria, mude para que permaneça ligado, não é? Está entendendo? Porque quando a gente coloca para economizar bateria, ele se desliga a cada 1 minuto, por assim dizer. Ok? Então você que tem o aplicativo na sua Bíblia, retire o modo, certo, economia de energia ou economia de bateria, para que seu aplicativo se mantenha ligado.
Ok? Eu vou trabalhar no capítulo todo. Eu quero que você tenha aí. Eu vou lhe contar a história e depois vou abordar alguns pontos interessantes. Não é? Diz que o Senhor pediu para o profeta Samuel, não é? Aquele que foi filho de Ana, se dirigisse ao rei Saul, que já tinha passado por todo um processo, não é? Eu acredito que alguns de vocês já me ouviram pregar sobre 1 Samuel 9, 1 Samuel 10 e 1 Samuel 11, onde se dá todo o processo da escolha e a consagração de Saul como rei de Israel. Saul é o primeiro rei de Israel. E neste capítulo, Samuel é movido para trazer um comando para Saul. Este comando consistia em que o Senhor entendia que havia chegado o tempo, a hora de acabar com a casa de Amaleque, os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Era um povo que enquanto Israel transitava na sua saída do Egito, certo? Eles os atacavam pela retaguarda e os impediam de avançar. Era um povo que criava obstáculos para o avanço. E por aqui começa, certo? Para que você vá entendendo, começa meu fio de revelação. Era um povo que impedia Israel avançar em aquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Colocavam obstáculos, não é? Em Deuteronômio, certo? Me parece que no capítulo 26, 25, eu anotei por aqui, em algum momento, não é? Mas é Deuteronômio. Em algum momento vai aparecer Deuteronômio, não é? Perfeito? Eles ficavam na retaguarda, daí surgiu essa expressão de não sei quanto tempo, no período de que nós começamos, que aquele que fica para trás vira marmita de amalequitas. Lembram dessa expressão que eu usava? Por quê? Porque eles atacavam pela retaguarda, eles atacavam os mais fracos, os que iam ficando para trás viravam presa fácil de esta quadrilha, de este grupo, certo? De esta tribo, que los impedia avançar. Este foi o comando foi muito claro, o comando foi muito preciso. O Senhor pede para Saul acabar com toda a casa de Amaleque, toda. Ele disse, não poupe ninguém. Há um texto que diz, olha, mate homens, mulheres, crianças, tudo. Eu quero que você acabe com tudo. E Saul se preparou, certo? Reuniu seu exército, me parece que ele reuniu 200.000 pessoas, 200.000 guerreiros. Ele mandou um aviso a outro povo que estava próximo e disse, olha, o nosso negócio não é com vocês, então vocês saiam de perto dos amalequitas, porque nós vamos entrar para arrasar os amalequitas, porque o comando que nós temos é acabar com eles. Você precisa entender nesta explanação que quando eu falo amalequita, são aqueles que me impedem de avançar. São os obstáculos que me impedem de chegar onde Deus quer que eu chegue, ok? Não tem que tomá-lo só como um povo, os amalequitas, não. Cada vez que eu pronunciar a palavra Amaleque, ou amalequita, certo? O rei Agag, certo? É um povo que me impede de avançar, que me impede de progredir, que me impede de chegar onde Deus quer que eu chegue. Perfeito? Saul chega, certo? Mas mesmo Samuel tendo sido muito claro, o Senhor tem sido muito claro através de Samuel, certo, para com Saul. Saul poupa a vida do rei e da sua família. E depois o texto vai dizer, certo, que ele, juntamente com os soldados, também pouparam o melhor do gado. Não é? E eles achavam que estavam fazendo certo. E aconteceu, não é? E voltaram, certo, para o lugar deles, para onde eles estavam, para a fortaleza, certo, onde eles estavam. E o Senhor falou com Samuel novamente. E o Senhor disse, olha, me arrependo de ter escolhido a Saul. Ok? Ricardo, quero que em algum momento, quando termine esta parte, você me diga, você precisa dizer algo. Que você me lembre, tá bom? Beleza? Porque eu queria dizê-lo agora, mas penso que melhor é depois. Mas você, quando eu vou dizer, termine aí, você daria, ou você precisa dizer algo, tá bom? Então, aí Deus fala com Samuel e disse, olha, me arrependo de ter colocado Saul no lugar. E aí Samuel questiona, esse não é meu foco, certo? E ele vai ao encontro, ao outro dia, passa a noite inteira conversando com o Senhor, orando, e ele vai em direção a Saul. Não é? Ele vai com direção a Saul. E eu gostaria que você lesse o verso 12 comigo, só a modo de te explicar isto. Versículo número 12, 15 e 12, você lo tem aí? Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã,
e anunciou-se a Saúl dizendo: já chegou Saúl ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Este texto é muito importante para mim. Por muito tempo não entendi por que este texto estava aí. Não é? Mas nestes dias eu tenho entendido a razão por que, certo, o cronista de 1 de Samuel inclui. Quando Samuel foi buscar Saúl, quando ele chegou na sua casa, ele não o encontrou. Saúl tinha voltado da batalha e já tinha uma incumbência. Não é que talvez tinha encomendado, o monumento lo tinha encomendado antes, mas ele foi fazer uma tarefa. Quando Samuel chega, Saúl não está. E o que Saúl está fazendo? Está levantando, erguendo um monumento para si próprio. Ok? Esse dado é muito importante. Depois chega Saúl, certo? Saúl complementa Samuel. E antes de Samuel perguntar qualquer coisa, Saúl disse: olha, Samuel, eu cumpri com toda a ordem que o Senhor me deu. E de repente, nesse papo, as ovelhas começam a balir. Esse é o verbo, parece? Bé, bé. E entenda muito bem, isto vai tomar sentido para você. Havia um barulho aparente. E Samuel pergunta: mas que é esse balido de ovelhas? Que é esse mugido de vacas, por assim dizer? E aí ele diz: não, é porque nós poupamos o rei, poupamos o melhor do gado. E aí vem a palavra do Senhor novamente para Saúl. E o que me chama muito a atenção, e lo vamos ver talvez de uma maneira mais detida, que em toda a confrontação de Samuel para com Saúl, Saúl afirma que ele fez certo. Ele diz: mas eu obedeci, mas eu fiz. E não vamos ver mais detidamente. Isso me surpreende muito de Saúl, porque há evidências claras que ele não cumpriu de maneira completa, mas ele insiste em dizer que fez certo. Não é? Bom, aí Samuel traz a palavra do Senhor, disse que Deus o tinha rejeitado e tinha procurado alguém já melhor do que ele para colocar em seu lugar. Esta expressão, procurei alguém melhor do que ele ou que ela, aparece só 3 vezes na Escritura, referindo-se a Davi, referindo-se a Esther no lugar de Basti ou de Vasti, e referindo-se ao povo gentil no lugar de Israel. O Senhor Jesus disse para Israel: porque vocês não corresponderam, o Senhor buscou um povo melhor do que vocês, referindo-se ao povo gentil. Os 7 conselheiros de Assuero disseram para Assuero, em razão da atitude de Vasti, que se procure uma doncela melhor do que ela. É a mesma expressão que usa Samuel para Saúl. Disse: o Senhor já escolheu para si alguém melhor que você. E Saúl se arrepende, disse: Senhor, é verdade, você está certo, Mas ele continua ainda com esse ranço interno, não é? E Samuel vai embora. Não é? E quando ele vai embora, certo? Ele disse: não me deixe, e se apoia de seu manto, e rasga o manto, e ele disse: assim como você rasgou o manto, hoje o Senhor rasga o reino de ti. E ele ainda insiste e diz: não, mas fica comigo, Samuel. Fica comigo, porque eu preciso de você para me apresentar diante do povo, para que o povo dê crédito às minhas palavras. Eu quero que você saia comigo. Samuel sai com Saúl. Você precisa entender que Saúl está mais interessado em sua aparência que no que ele fez. Esse é o ponto. Está mais preocupado com o que vão pensar as pessoas dele. Está preocupado em provar algo para as pessoas, mas não se preocupa em que quebrantou a lei do Senhor, que não correspondeu à voz do Senhor. Perfeito? E ele sai, certo? O povo o vê, e naquele momento Samuel pede uma espada, manda trazer Agag e toda a sua corte, se podemos dizer assim, e todos os bois e todos os animais, e os mata ele mesmo. E o que me chama muito a atenção, certo, para mim, não é, talvez para você nem tanto, que termina este capítulo dizendo que Samuel se afasta de Saúl e eles nunca mais se encontraram até o dia da morte de Saúl, ou a morte de Samuel, porque acredito que Samuel morre primeiro que Saúl. Perfeito? Então esta é a história, ok? É disto que vamos falar nesta manhã. Agora, Ricardo.
Obrigado. Não, é que por si eu me esquecia. Obrigado. Eu quero que entendam nesta manhã que esta palavra de nenhuma maneira, ela é pesada por si própria. Então, mas eu não quero produzir um peso em você. Eu não quero gerar condenação em você. Amém? Então não se preocupe. Eu vou tomar cuidado de não abordar, e não é porque não é para abordar, senão é porque, é decir, não é por causa de você, é porque não é para abordar. Eu não vou abordar isso que o Senhor lo rejeitou, eu não tenho revelação disso. Que o reino foi retirado da mão dele, que ele escolheu alguém melhor. Eu não me vou referir a isso nesta manhã. Eu quero que você entenda que a palavra que eu estou trazendo é para poder te ajudar. E quando esse é meu papel, me está entendendo? Esta semana na escola de fundamentos eu fui perguntado, em uma pergunta, não me vou lembrar, mas até que ponto eu posso fazer algo pelas pessoas, ou qualquer pessoa de nós. E eu disse que eu não posso fazer nada por você. Meu único papel é pregar o Evangelho, é expor a palavra de Deus, é te dar ajuda quando você quer ser ajudado, porque o mais difícil é querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Ok? Mas esse é meu papel, pregar o Evangelho, certo? Nós aprendemos na escola de fundamento que pregar o Evangelho não é só evangelismo. Eu estou pregando o Evangelho para você, porque aqueles que se encontraram com Cristo, encontraram o Evangelho, mas agora precisam conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma mensagem, o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho é uma pessoa, saber Cristo Jesus. E o profeta Oséias declara que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Está acompanhando nisso? Então, querido, eu este ano eu entendi e eu decidi. Primeiro eu entendi que há coisas que só o Espírito Santo pode fazer em você. Só. Eu não tenho como fazer. E eu pedi perdão ao Senhor porque eu me vi em situações que eu quis fazer. Eu disse, Senhor, peço perdão, mas eu entendo que o Senhor é Ele que vai fazer. Me está entendendo? Então há coisas que eu te posso ajudar até certo ponto. Daí para lá eu não posso fazer por você. Não porque não queira, não porque sou ruim, não porque sou mau, não porque sou chileno e tenho cara de bulldog. Não. Não é? Mas é porque não é meu papel. Não é meu papel. E aí é só o Espírito Santo na sua vida. Aí você está entregue, certo, na mão de Deus mesmo. Ok? E está nas melhores mãos que você pode estar. Mas há coisas que um pai, um líder espiritual, um pastor não pode fazer por você. Okay? Eu posso te ajudar, eu posso te apoiar, eu posso te dar uma orientação, eu posso te indicar o melhor caminho, não é? Ontem também escutei algo interessante deste pastor Fred. Ele disse, se atalho fosse bom, se chamava caminho e não atalho. Me está entendendo? Então um pai é isso, o filho não vai por aqui, que vai te sair o lobo. O cachorro vai te morder, mas se o filho insiste, o que eu posso fazer? Me está entendendo? Então quero que entenda muito bem, eu não estou aqui para lhe acusar, eu não estou aqui, eu não tenho um ministério da condenação. Mesmo que minhas palavras muitas vezes sejam pesadas pela identidade que eu carrego. Eu hoje tenho uma identidade apostólica, uma identidade profética. Eu carrego com muita consciência, certo, um DNA de pai. E pais não são cobertura, são fundamento. Me está entendendo? Então, eu de nenhuma maneira, certo, eu quero que você se sinta acusado com esta palavra. De nenhuma maneira. Essa não é a minha intenção. Ok? Se você se sentir acusado, rejeite toda acusação, porque não é a intenção. Não é a motivação. Não preparei esta palavra, certo, pensando em X pessoa, não. Eu vou lhe confessar, esta palavra veio por uma situação familiar que eu e minha casa, família Hernandes, estamos vivendo. Certo? Uma situação com um de nossos irmãos, que tem afetado minha mãe, tem afetado minha família assim, pai e mãe, tem afetado a minha vida, tem afetado a vida do pastor Rodrigo, e assim também de meus outros irmãos, certo? O Miguel, que está na Europa, certo? O Maximiliano, certo? Que é o irmão que está com uma situação difícil, não é? Que muitos de vocês lo conheceram, certo? Não sei, alguns conheceram o Maxi, que é muito parecido comigo, certo? E o Luiz, certo? Que é meu irmão que mora lá no Chile também. 2 aqui no Brasil, um na Europa, certo, no leste europeu, e 2 no Chile. Então esta palavra não vem para eu mandar um recado para X pessoa, não. Retire isso de sua mente, de seu coração. A minha consciência está limpa. Eu não, é dizer, igual que o Pilatos, eu lavo as minhas mãos desses pensamentos, porque essa não é a minha intenção. Amém? Esta palavra vem de encontro à minha vida, por uma situação familiar, e eu não vou dizer o título que o Senhor me deu para esta pregação agora, eu vou dizer só no final.
Perfeito. Mas ela vem algo em busca de uma situação da família Hernandes Giraldi, por assim dizer, que nós estamos vivendo. E quando ela veio, certo, eu entendi que não era só para mim, que a gente deveria compartilhar com outros. Perfeito? Muito bem. Então, algumas coisas que eu preciso, essa é a história, não é? Versículo número 2 e versículo número 3, eu anotei aqui, Deus traz um comando para Saul pela vida de Samuel. Ok? Você que está anotando. Os 2 primeiros versículos. Deus expressa a sua vontade através do pedido. Não é? Deus está expressando sua vontade através de Samuel. Certo? Eu quero que você faça isto ou aquilo. Em que consiste o comando? Acabe com os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os que me impedem avançar. Podemos repetir? Diga, eu pergunto, quem são os amalequitas? Perfeito, não é? O recado, o comando, a vontade de Deus é totalmente clara, é totalmente expressa. Me está acompanhando? Expressa, certo, a razão do porquê do ataque. Deus não se encaprichou com os amalequitas, amanheceu na manhã, certo? E ele disse assim, meu Deus, eu preciso fazer algo, eu vou matar os amalequitas. Não, Deus tem boa memória. Diga assim comigo, Deus tem boa memória. Ok, então em certo momento Deus se lembra de lo que os amalequitas fizeram a seu povo, a seus filhos. Em um momento muito importante, ele vai frisar nos 2 primeiros versículos, quando eles estão saindo do Egito. Não é? Quando eles estão no deserto, quando eles estão tratando de desintoxicar-se de lo que aprenderam no Egito. Isso como se aplica em nossa vida prática? Eles atacam quando nós estamos fazendo de tudo para mandar o velho homem para a cruz e viver a vida que Deus nos tem dado. Me faço entender? Então, o comando é claro. Ele explica por que está lavrando a sentença. Em que consiste este comando? Não é? Por impedir o progresso. Deus é claro em relação à missão. Esta palavra vai aparecer no texto. Certo? Olha, o Senhor te deu um reino e o Senhor te deu uma missão. Te encomendou uma tarefa. Ok? Deus é claro em relação à missão dada. Acabe com tudo. Outras versões dizem assim, destrua tudo. Em outra versão diz, não poupe nada. Isto é pleno, isto é total. Não acabe com a metade, acabe com tudo. Porque enquanto eles continuem vivos, você continuará tendo dificuldades para avançar, para progredir. Me faço entender? Sim ou não? Me está acompanhando? Eu vou ler o que anotei para que eu possa fluir. Me está acompanhando? Para que você possa entender o teor da coisa. Segundo ponto, Saul se prepara para a execução daquilo que Deus lhe pediu. Versículo 4 ao versículo número 6. Não me vou deter nisso, porque esse não é o centro, esse não é o cerne da coisa. Terceiro ponto, execução daquilo que Saul preparou. Não é? Versículo número 8, vamos ler, versículo número 8. Diz, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ou seja, Saul capturou vivo ao rei de los amalequitas, que se chamava Agag. Aqui já começa, chamemos assim, a negociação do comando. Vou repetir, olha, em algumas versões diz assim, acabe com todos, destrua todos, ou tudo. Não poupe ninguém. Você vai ver um texto que ele é específico. Versículo número 3. Ó. Olha o que diz aqui. Não os poupes. Versículo número 3, versão internacional. Mate homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo. Acabe com tudo. Não deixe vestígio para trás. Não deixe pegada. Não deixe migalhas. Acabe com tudo. Isso é o que nós precisamos entender. Porém, na execução deste comando, expresso no versículo número 8, Saul já começa a negociar o comando. E Saul poupa a vida do rei. Versículo número 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente. Olha a palavra totalmente. Porém toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. E aqui está o palito, aqui está a armadilha, porque eles pouparam o que era bom a seus olhos,
e destruíram lo que era ruim a seus olhos. Me está acompanhando? Em outra versão vai dizer, e eles pouparam lo que era bom a seus olhos. Mas não era bom aos olhos de Deus. Me está acompanhando? A Saul lhe pareceu bem poupar a vida de Agag, poupar a vida de lo melhor do gado, mas a seus olhos, conforme a seu pensamento, conforme a seu critério, mas não era o critério de Deus, porque Deus já tinha cantado a bola antes. Me está acompanhando? Não havia opção de dizer, olha, você chega lá e o que você vende melhor, você guarda, o que não prestar, você... Não, acaba com tudo. Essa mesma ordem veio quando o povo entrou em Jericó e ele diz, não tome nada do despojo. E ao exemplo deste caso, certo? Um homem que representava uma família tomou do despojo. Lembra disso? É Acão, não é? Acão tomou do despojo ouro, prata e um manto babilônico. Me está acompanhando? Então Deus tem certas razões. Deus não é um Deus caprichoso, por assim dizer. Deus não é um Deus que pede coisas à toa. Ele sabe, porque sabe, querido, a gente pode ver a manifestação de Deus quando olhamos para nosso passado, não é? Falamos no começo, 10 anos de Ninho da Saia. Nós podemos virar e ver até o ano 2009 e ver como Deus agiu nesses 10 anos. Mas com relação ao futuro, a gente não pode. Me está acompanhando? O que quero lhe dizer com isso? Que Deus se move nesse tempo que eu chamo presente, passado e futuro. Deus tem uma visão geral de tudo isso. Então Ele me pede coisas que talvez eu não las entenda em meu presente, porque Ele não está fixado nem em meu presente, nem em meu passado. Ele está olhando no meu futuro. Me faz entender? Muito bem. Saul e seus soldados pouparam o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor dos becerros gordos, o melhor dos cordeiros. E o que era desprezível a seus olhos, eles mataram. Eles aniquilaram. Perfeito? Quarto ponto. Versículo 10 e 11. Deus avalia com V, avalia. Sim, ok. A ação de Saul. Este é um ponto importante. Quando Deus nos dá um comando, gente, Ele vai vir a conferir se nós fizemos certo ou não fizemos certo. Deus não é como eu, que às vezes peço um comando para meu filho e depois não vou supervisionar aquilo que ele fez, se fez certo ou fez errado. Me está acompanhando? Então Deus avaliou, certo? Veio fazer a vistoria de como Saul tinha procedido. E não me vou deter nisso. Deus o colocou na balança e o achou fraudulento. Lo achou que algo faltou. Está acompanhando? Número 5. Samuel vai ao encontro de Saul. Não é? Versículo 12. Eu estou no 12 já. Samuel não encontra Saul. Por quê? Porque anda inaugurando um monumento a ele mesmo. E este ponto é importante. Porque o monumento está conectado com eu fazer aquilo que eu quero fazer. Esse monumento de Saul tem a ideia de um monumento à minha vontade. De um monumento, certo, a eu me achar o cara, certo, eu me achar muito bom, porque entre aspas, segundo meu critério, eu tomei uma boa decisão. Lembre-se, e isto é muito importante, não importa o que aconteceu, não é? Este é o pensamento de Saul, certo? Não importa o que aconteceu, eu quero parecer bem perante o povo. Que mandatário faz um monumento, certo? E o coloca em praça pública, porque ele quer que sua imagem, sua esfinge, seu busto, que é estampado. E esse monumento é algo externo, é algo inanimado, é algo que não tem vida. Está acompanhando ou não? Não consigo entender a conexão, talvez eu não tenha. Mas Ele está elevando a sua capacidade, a sua humanidade. Porque Ele está preocupado em que as pessoas lo vejam bem. Está preocupado com a aparência. E aqui um parêntese, por isto Jesus condenou a figueira. Jesus não condenou a figueira porque não tinha figos. Jesus condenou a figueira porque ela tinha aparência
de que era uma árvore frutífera. ¿Me está entendendo? Ele disse, se achegou a figueira em um tempo que as figueiras não dão figo. Mas ela tinha aparência. Ela tinha estereótipo. Ela tinha visibilidade. Ela tinha monumento, por assim dizer. Me faço entender? Saul estava inaugurando um monumento. Não se encontra. Saul está enganado. É vítima de um espírito de engano. Há um véu de engano, o qual não deixa Saul ouvir nem ver. Sabe por quê? Porque ele acha que está fazendo certo. Me está acompanhando? Há sinais evidentes. Olha, observa aqui, eu preciso ler isto. Versículo número 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito... vou ler na versão internacional. Samuel, porém, versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, Saul. Eu segui as instruções do Senhor. Grife essa expressão, está exclamativo. Ele se encontrou com Samuel, certo? Lo complementou e disse, antes que Samuel perguntasse alguma coisa. Ele disse, olha, versão internacional, versículo 13. Eu segui as instruções do Senhor. Mentira. Por isso que eu digo, ele tinha um véu de engano. Certo? O texto continua. E Samuel, porém, perguntou, o que valido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Por isso eu lhe digo, Saul não conseguia ver, nem conseguia ouvir. Observe o que eu vou lhe dizer. Haviam, como se diz, provas aparentes. Havia um valido de ovelhas. Chamémoslo assim, haviam testemunhos que negavam a afirmação de Saul. Não era algo escondido. Samuel chegou e o primeiro que escutou, era um ruído, era um barulho perceptível. Não foi uma revelação. Eu sou o profeta, o vidente, e eu vi. Não. Havia algo aparente. Havia algo visível. Havia algo palpável, mas igual que nós, Saul não enxergava, Saul não ouvia, porque quando nos enveredamos por uma vereda de engano, achamos que todo mundo está errado, só nós estamos certos. Está acompanhando, não? Está aqui. Como digo, não é revelação, não chegou lá, Samuel num transe e falou, Deus me falou, é isso assim, disse o Senhor, não disse. O texto é tão rico, e ele disse assim, beleza, você disse que cumpriu, não é? Cumpri, e que é esse barulhinho aí? É como aquele menino que come um bolo de chocolate e está com os bigotes de chocolate, cavanhaque de chocolate, e a mãe pergunta, quem comeu o bolo? Eu não fui. E está com todas bigote, cabelo, barba e bigote de chocolate, sim ou não? Me está acompanhando? Eu insisto, querido, eu estou tratando de revelar algo que nos impede de avançar. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou neste processo. Sabe qual é a minha meta? Que nós tenhamos consciência que há coisas que nos impedem de avançar e que nós precisamos removê-las. E eu estou diagnosticando só. Eu sou um médico nesta manhã. E eu estou fazendo um diagnóstico e em Deus vou dar uma receita, vou dar uma dieta. Mas compete a cada um de nós ver se a gente faz a dieta, toma os remédios e faz exercício. Isso é coisa nossa. Continuo aqui para não me demorar tanto. Saul coloca, há sinais evidentes e claros que Saul não fez conforme a lo que Deus pediu. Verso 14. Olha qual é a segunda atitude daquele que não vê nem ouve. Lembre-se, estamos nessa conexão, não é? Que não vê nem ouve. Bota a culpa em nós outros. Olha o que diz aqui. Ele perguntou, respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas. Alguém está assistindo o Cordeiro Encantado? Não, vocês são crentes, não é? Cordeiro Encantado, está assistindo? Sabe quem me imagino aqui? Quem me imagino a figura do Saul? O prefeito lá, quando ele faz, já viu o Caruso? Não é tudo exagerado. Não, ele fala assim, ternurinha.
¿Sí o no? Ele falou, no, profeta Samuel, no fui yo, fueron los hombres. Assim me lo imaginei. Porque lá em casa a gente assiste. Tá bom? E está gravado. Não tem nenhum problema. Como falou ontem o apóstolo Luiz Hermínio, não tenho medo, pode botar. Ele também falou umas asneiras lá, ele falou, não corta não, pode botar, não tenho medo não. Me está acompanhando? Então ele disse, não fui eu. Foram os soldados que trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, os bois para o sacrifício. Aí meteu Deus no meio, cara. Ele está dizendo, não, mas nós poupamos com uma boa intenção, sacrificar o Senhor, olha que ovelha gorda, olha que bom sacrifício daria. Me está entendendo? Mas observe o que diz o verso 8 e 9. Volte um pouquinho para trás. 8 e 9. E Saul e o povo perdoou. Sim ou não? Não os soldados só. Ele está dentro. Versículo número 9. E Saul e o povo, esse é o 9, mas em um 8. E tomou vivo Agag. Quem? Saul. Saul disse, não matem Agag. Sabe por quê? Porque era um troféu de guerra. Você assistiu à cruzada? Lembra quando capturaram um rei lá, o rei bobo? E lo montaram num burro para trás? E ele sai no meio da batalha, por quê? Porque capturaram o rei um troféu. Então Saul captura o rei. E Saul e os soldados poupam o melhor do gado. Mas o que ele faz? Não fui eu não. Foram os homens. Quando não conseguimos ver, nem conseguimos ouvir, a gente acha que está certo, queridos. E quando a gente é confrontado, a gente bota a culpa no outro. Não fui eu não. Eu não estou assim pela minha culpa. Eu não estou enfrentando esta situação porque eu quis. Está entendendo? Entenda muito bem, eu estou fazendo um diagnóstico aqui. Eu estou diagnosticando algo, eu sou o seu cardiologista. E eu vou lhe dar um diagnóstico segundo os exames. E a radiografia, os exames que eu tenho é a escritura, não tenho outro. Me acompanha nisto? Muito bem, vou continuar. Ponto número 6, versículo 17 e 18. Que oração, por favor? Ok, perfeito. Versículo 17 e 18. Samuel lembra o passado de Saul. Está acompanhando? Querido, aqui é um ponto importante. Ele disse, olha, você se considerava o menor. Não é? Você pode ler, versículo 17 e 18. De la tribo mais pequena. De que tribo? De Benjamim, filho de Quis. Benjamita. Sim ou não? Igual que Uzi. Igual que o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim. Você se considerava pequeno, mas o Senhor te escolheu. E te colocou príncipe sobre seu povo Israel. Ele está lembrando o passado, sim ou não? Sabe que Samuel está lembrando? Como Deus agiu na vida dele. É como que Samuel estava dizendo, Saul, como tu pudiste fazer isso? Olha como o Senhor te ajudou aqui. Como o Senhor foi generoso contigo aqui. Como o Senhor foi generoso aqui. Como o Senhor te livrou aqui. Me está entendendo? É isso o que Samuel, que Saul entenda, me está entendendo? E aqui preciso fazer um parênteses. Quando a gente, nós homens, fazemos isso e confrontamos por isso, o irmão diz, mas me está jogando na cara? O que vocês fizeram? Ou o que Deus fez por mim? Não. A intenção de Samuel é que ele se lembre do agir do Senhor na vida dele. É que ele mesmo reflita que pela ação do Senhor na vida dele, ele não poderia ter agido com obediência parcial, mas com obediência total àquilo que o Senhor lhe tinha pedido. Me está entendendo? Não lhe está jogando na cara. Mas lhe está dizendo, Saul, como filho? Como? Como a vezes eu digo para o Paulo, como você está comportando dessa maneira? Se teu pai foi legal aqui contigo, e não lhe estou jogando na cara, eu quero que ele faça uma reflexão e diga, puxa vida, eu deveria ter um comportamento diferente. Por quê? Porque meu pai actuou aqui, meu pai me agiu com generosidade aqui, agiu com misericórdia aqui, me deu autorização para sair com um neto e com a banda para comer lá em Suzano, me deu dinheiro, me está entendendo? Não lhe está jogando na cara. Não lhe está jogando na cara o que Deus fez, mas lhe quer gerar um ambiente de reflexão.
É fácil entender ou não? Não tenho tempo para me aprofundar nisso. E talvez vou parar aqui e vou continuar na próxima semana. Tópico número 7. A pergunta do 1 milhão eu coloquei aqui. A pergunta do 1 milhão é aquela que vale 1 milhão. É aquela bola do Luciano Huck que vai cair aí e vai... sabe? Versículo 19, olha a pergunta do 1 milhão. Versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Essa pergunta vem depois de ele ter lembrado o agir de Deus na vida dele. Por que você não obedeceu ao Senhor? Versículo 19. Por que você se lançou sobre o despojo e fez o que o Senhor reprova? Essa é a pergunta do 1 milhão. E a pergunta que nós temos que nos fazer: por que estamos como estamos? Por que estamos parados? Por que não estamos progredindo se o Senhor tem sido tão generoso com a gente? O pastor Célio disse aqui, façamos uma retrospectiva dos 3 anos. Querido, e a gente aponta para um material para que você faça sua reflexão espiritual. Não estamos preocupados no material, mas a gente aponta para um material para que você possa fazer uma reflexão espiritual. Ele disse: quantos de nós chegamos a esta casa a pé e agora andamos de carro? Quantos de nós vivíamos numa casa de aluguel pequenininha, mas agora vivemos na nossa casa própria? Está sendo construída ainda, mas é nossa. Ou aquele que ainda vive de aluguel como eu. Eu vivia, sabe, lá em um rodeio, 50 metros quadrados, e agora vivo em um casarão, por assim dizer, certo? Isso é bondade do Senhor. E insisto, não estamos preocupados nas coisas materiais, mas as coisas materiais evidenciam também o nosso progresso espiritual. Também, não é só, sim ou não, gente? Mas por que a gente demora em reagir? Porque a gente não cumpre para com Deus como deveria cumprir. Não é o Dario, é a Deus. Eu vou avançar na resposta de Saul. Tópico número 9. Não, 8 ainda. Resposta de Saul. É o que continua. É o texto que mais nós conhecemos. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvidos ao Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Gag, rei de Amaleque, e aos amalequitas, e ao restante dos amalequitas destruí totalmente. Continua no engano. Ele continua insistindo que fez certo. Sim ou não? Mas eu fiz. Eu cumpri o que o Senhor pediu. Eu percorri o caminho nada, percorri o caminho dele. Versículo 21. Os soldados tomaram, continua certo, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem... Aí ele diz: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo. O melhor, observe, grife essa palavra, o melhor. O melhor o quê? O melhor aos olhos. Não é? É o que aconteceu com Eva, o pé da árvore. Quando olhou o fruto, lhe pareceu atraente aos olhos. Era melhor a seus olhos do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de usar esses elementos para o sacrifício do Senhor em Gilgal. Aí, querido, e aqui vou parar. Aí Samuel bate o pé e disse: qual é, Saul? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor preza a obediência. A obediência. Samuel está dizendo a Saul: você me vem com esse argumento que os homens pouparam o melhor do gado para oferecer sacrifício ao Senhor, para queimar a gordura no holocausto ao Senhor. Quem te falou que o Senhor se agrada de sacrifício? O que o Senhor procura é obediência. E você pode colocar aí, total, nunca parcial. Porque obediência parcial não é obediência. Mas se eu obedeci, eu cumpri, trouxe o melhor do gado para o sacrifício. Tudo isso revela um véu de engano no qual ele está.
nesse texto, certo? E vou seguir aqui para terminar, tratar de colocar um ponto final. Samuel desenmascara o engano. Ele disse: quem te meteu na cabeça que o sacrifício é melhor que a obediência? E ele continua. Ele vai dizer assim: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão, a sujeição, é melhor do que a gordura de carneiros. Ele está desenmascarando o engano. É o que nós precisamos fazer. A gente tem subterfúgios, essa é a palavra, não é, filho? Para dizer: não, é que eu fiz pensando nisto. É que eu fiz para quebrar um galho para o Senhor. O Senhor não precisa quebrar galho. O Senhor demanda a obediência de todos nós, de mim e de você e de mim. O texto continua, verso 23. Pois a rebelião, a rebeldia, é como pecado de feitiçaria. E a arrogância do quê? De achar que estou fazendo certo. Essa palavra arrogância tem conexão com um monumento. Não é? Tem conexão com a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5. Levando cativo todo pensamento, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está acompanhando? Aqui aparece a palavra rebeldia, que por muito tempo, querido, a gente usou para o irmão que discorda da gente. É um rebelde. Esse adjetivo não é para alguém que discorda de outro homem, é para alguém que discorda de Deus. Você não é rebelde para comigo. Se você não obedece o que Deus falou, você é rebelde para com Deus. Me está entendendo? E essa rebeldia se manifesta em uma insubmissão, ou não se sujeita a algo ou alguém. Me está acompanhando? Observe, ele coloca, certo? E vou retomar aqui na próxima semana. Ele coloca rebeldia, antônimo de obediência. Ele coloca rebeldia no mesmo pé de igualdade de feitiçaria. Ele coloca arrogância no mesmo pé de igualdade de idolatria. Sabe por quê? Porque quando fazemos o que queremos, fazemos a vontade de outro Deus expressa na minha vontade. Me está entendendo? Estou consultando outro Deus. Mas eu consultei meu mesmo. Isso é o que o inimigo fez. Quando Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele a empoderou de um poder que ela nunca tinha. Ela fez acreditar que agora ela tinha o poder da escolha. Por isso que é a árvore do bem e do mal. Talvez você se vai escandalizar com isto que eu vou dizer, mas não importa, porque é verdade de Deus. Deus não te projetou para escolher, Deus te projetou para obedecer. Me está entendendo? E vou parar aqui, vou continuar na próxima semana. Então eu vou realinhar o comando deste ano. Não é? Este ano não é para obter sabedoria para tomar boas decisões. Eu vou realinhar essa fala. Nós precisamos alcançar sabedoria nestes dias para obedecer aquilo que Deus nos tem pedido. Porque se eu escolho entre o que é melhor ou pior, eu estou caindo na árvore do conhecimento do bem e do mal. E vou cair novamente no engano que caiu Saul. Me está acompanhando? Então eu estou dizendo, é um ano do vaso de barro, de dar valor àquilo que nós temos dentro e não necessariamente o vaso. É tempo de adquirir sabedoria, não para tomar boas decisões. Vamos entender agora essa palavra que veio em dezembro. É tempo de adquirir sabedoria, para que possamos obedecer ao Senhor, aquilo que o Senhor nos está pedindo. Eu vou lhe antecipar o título desta ministração, mas eu vou continuar na próxima semana, para não deter tempo demais aqui. O título desta ministração é Por que queremos manter vivo aquilo que Deus quer matar? Essa é a reflexão. Por que queremos manter vivo aquilo que quer matar? E já lhe antecipo minha conclusão. Me estou referindo ao velho homem. Deus quer matar o velho homem, mas a gente quer ressuscitá-lo a cada minuto. A gente acha que a gente conclui, que a gente raciocina melhor do que Deus. Diz, não, é que eu achei que era melhor assim. Quando você cai, certo, em um quadrado, como se chama isto do xadrez? Na casa do poder da decisão, você está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Guarde isso, talvez você não lo entenda, mas guarde-lo em seu espírito. Nós não fomos projetados para decidir, nós fomos projetados para obedecer. E é isso o que nos está sendo dado de volta. Então não tenho escolha, mas disseram que eu tinha escolha. Se você tem escolha, você está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nessa árvore você escolhe entre uma coisa e outra. Na outra árvore você não tem vida. Na outra árvore você não tem opinião. Você está morto. E eu também. Eu também estou nessa. Então um morto, você já foi num velório, não foi? Sim, todos fomos, certo? Um morto está lá, não é? Deitadinho lá.
certo? Deitadinho lá, sim ou não? Aí disse o padre, sei lá, o pastor, está na hora de fechar o caixão. Aí o morto disse, não, eu quero ficar um pouquinho mais aqui. O morto disse, os filhos choram, se lançam em cima do caixão, não fecha o papai. Ai, sim ou não? Porque esse é o momento mais crítico, quando vai fechar o caixão. Sim ou não? E o morto diz, não, me deixa um pouquinho mais. Eu quero me despedir de meus filhos. O morto tem alguma opinião? Não, os caras fecham o caixão, parafusam aqui, certo? As raspideiras, como se chama, aquelas que choram, não é, profeta? Fecham o caixão, 2 caras do lado, 3 caras do lado, vamos embora. Ele tem palpite? Seu pai que faleceu, ele levantou lá e disse, não quero que me enterrem agora. Não teve vez não. O que ele fez? Ele obedeceu. Está na hora de ir para o cemitério. Vamos. Está na hora de enterrá-lo. Enterrem. ¿Por qué queremos preservar la vida de aquilo que Deus quer matar? Um velho homem vivo ou moribundo, não é? Agonizante, mesmo agonizante, ele gera obstáculos que nos impedem de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Fique de pé. Por favor. Vamos a orar, amém? Eu insisto, não é uma palavra de acusação, é uma palavra de reflexão. Eu lhe desafio a ler todo o capítulo lá em casa e a fazer como eu fiz. Eu fui anotando ponto a ponto tras ponto. Talvez você diga, mas eu não tenho essa tua habilidade. Mas algum ponto Deus vai te dar. Escute novamente o áudio. Analise sua vida. Sabe, em um momento Saul se arrepentiu. Não era um arrependimento genuíno. O apóstolo Paulo disse que é uma tristeza conforme o mundo, mas é uma tristeza conforme Deus. Busque a tristeza conforme Deus. E se você tem percorrido o mesmo caminho, peça que o Senhor lhe restaure. Estamos depois da cruz. Amém? Estamos depois da cruz. A restauração. Me acompanhem nisto? Por isso eu não enfatizei que Deus lhe tirou o reino, que a capa se rasgou. Esse não é meu tema. Porque para nós em Cristo Jesus sempre haverá uma segunda chance. Sempre haverá uma segunda chance. Sempre haverá uma segunda oportunidade. Sempre Cristo estará disposto a andar uma milha a mais com a gente. Me está entendendo? Eu quero profetizar que você não vai terminar como Saul. Você não vai terminar como Saul. Não vai terminar como Saul, mas está na hora de fazer uma reflexão na metade do caminho, por assim dizer. Dar uma parada e refletir. E talvez, certo, você não lembre de nada do que eu falei, mas talvez esta expressão, que é o título da minha ministração, por que manter vivo aquilo que Deus quer matar? Certo? E vou lhe dar, Jesus deixou que Lázaro morresse. Você pode verlo nos primeiros capítulos de João, capítulo número 11. Ele deixou que Lázaro morresse. Quando chegaram lhe avisar, certo, ele disse, não vou não. Diz que os discípulos perguntaram, mas como ele não vai ver Lázaro que está doente? Não falava que era amigo dele? Aí passaram alguns dias e chegou a notícia que Lázaro estava morto. Aí Jesus disse, agora vamos. Sabe por quê? Porque Jesus deixou morrer o Lázaro, para que ele lo pudesse trazer de volta à vida. Sabe o que significa isso? Que se deixamos morrer o velho homem, Deus nos dá da sua vida. Deixe morrer o velho Dario, a velha Cristina, vou falar da minha casa, a velha Miriam, o velho Pablo, para que a vida de Deus se manifeste em nós. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Senhor, oramos nesta manhã. Obrigado por tua voz, Senhor. Senhor, os manuscritos mais antigos deste texto dizem, quando Samuel reivindica sobre Saul, ele diz, por que não fuiste obediente à voz do Senhor? Senhor, nesta manhã queremos obedecer a tua voz. Senhor, leemos no começo desta ministração, é tempo de dar ouvido àquilo que já ouvimos. Senhor, esta casa é rica em palavras, Senhor, há um fluir do trono, Senhor. Há um fluxo de revelação, Senhor.
Senhor, e nesta manhã nós queremos nos colocar à disposição, não do profeta, não à disposição da palavra que foi anunciada, mas à disposição do Espírito da palavra. Senhor, uma vez mais eu declaro através da minha oração, eu não tenho poder de convencer ninguém, Senhor. Senhor, e faço pública a minha confissão. Se um dia eu pensei que tinha poder de persuasão para persuadir pessoas, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor, eu me equivoquei. Eu cometi erros, Senhor, por este conceito. Senhor, mas aquela oração que eu fiz em secreto, hoje a faço em público. Eu renuncio, Senhor, a esse entendimento. Eu, por minha própria força, se posso dizer assim, retiro esse véu de engano da minha vida, Senhor. Senhor, eu assumo o meu papel de mensageiro. Eu assumo o meu papel de atalaia. Eu assumo o meu papel de porta-voz. Eu assumo o meu papel de ministro competente, Senhor. De tão só anunciar a verdade. De como um profeta indicar o caminho. Mas eu não posso percorrer o caminho por eles. Eu gostaria, Senhor, mas não posso. Não me é permitido, Senhor. Então eu libero esta palavra em sua primeira parte, Senhor. Senhor, que durante esta semana esta palavra possa, Senhor, assim como a gente coloca algumas leguminosas em água, Senhor, para que elas se amoleçam. Que esta palavra possa amolecer o nosso coração, o nosso homem interior, Pai. Que nós possamos ser removidos, Senhor, de convicções que não são as corretas. Que nós possamos ser obedientes à voz do Senhor e sujeitos ao senhorio de Cristo Jesus. Para que não vivamos um evangelho meia boca. Como Pablo nos disse hoje na manhã. ¿Por que estamos aqui? ¿Por que estamos aqui? Que nos move? Nos move necessariamente um ato religioso, uma prática costumeira, ou nos move a fome e a sede que temos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por cada casa. Obrigado por cada família, Senhor. Obrigado por os 10 anos que estamos próximos a completar. Obrigado porque neste mês, Senhor, se inaugurou o mês da Bíblia, Senhor, que a Escritura diz que a partir deste mês, quando o Senhor tirou ou tiraria, Senhor, os filhos de Israel da terra do Egito, a gente começasse a contar o ano, Senhor. Senhor, e nós declaramos que estamos sendo introduzidos em um novo tempo, em um novo ciclo, Senhor. Senhor, nós honramos o Cordeiro que foi separado, Senhor, e sacrificado ao 14º dia, Senhor. E nós declaramos que a porta de acesso ao Senhor ainda pinga sangue, Pai. Senhor, e nós não passamos, mas nós nos lembramos daquele momento, Senhor. E como disse João na sua primeira epístola, e se temos pecado, advogado temos diante do Pai, porque ainda o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada família, Senhor. Abençoo como o apóstolo da casa. Abençoo como aquele que exerce cuidado sobre a casa. Eu abençoo meus filhos como pai, Senhor, em uma prosperidade abundante na medida que Cristo cresce na vida deles, Senhor. Senhor, faço votos, Senhor, faço votos, desejos. Expresso isto em uma palavra de bênção, Senhor, que em razão do justo que eles carregam, e esse justo se chama Cristo Jesus, que certamente les va bem, que certamente les va bem, Senhor, que certamente les va bem, e na medida que o justo, o Filho de Deus, o Cristo cresce, certamente les irá bem, Senhor, certamente les irá bem. Senhor, oro pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, por meu irmão, Senhor, que está passando esta situação pela qual esta palavra veio. Oro por ele, Senhor. Abençoa a sua vida. Repreendo todo espírito de morte, Senhor. Repreendo, Senhor, todo espírito de angústia, todo espírito de solidão, todo espírito de depressão, todo espírito de engano, todo espírito de perda, todo espírito de destruição, Senhor. Abençoa meu outro irmão, Luiz, sua casa, sua família. Meu irmão Miguel, Senhor, que está longe. Meu irmão Rodrigo, que está aqui com sua casa, Senhor. Nos ajuda neste momento difícil, Senhor, nos ajuda. Só temos o Senhor, não temos para onde correr, Senhor. Nos soluciona nós tomar um avião e ir para o Chile. Isso não vai solucionar nosso único refúgio.
é o Senhor, Pai. Senhor, e certamente depois do vale nós louvaremos ao Senhor. Depois do vale nos lembraremos, Senhor, de quão bom o Senhor foi, é e será. Porque o Senhor é bom em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. É no nome de Jesus. Amém, queridos.